Boa noite! Estamos no ar com mais um programa Direito e Debate. Programa que está aqui no ar trazendo mais um assunto muito interessante para todo cidadão joinvilense. Hoje a pauta do programa é alienação parental. E o convidado de hoje sobre o assunto é juíza de direito Ildemar Meneguzzi de Carvalho, também graduada, recém-graduada em psicologia, para melhor atender no seu gabinete, lidar nas suas audiências, que assim pode transcorrer muito melhor na vara de família, aonde ela atua. Boa noite, doutor Ildemar. Boa noite, Gabriela. Muito obrigada por ter vindo aqui, aceito o convite, foi de última hora, mas a gente deu um jeito, ajustou a agenda e veio aqui para passar a informação ao cidadão de Joinville. Obrigada, também agradeço aqui a oportunidade de estar com você para a gente poder divulgar um pouco mais sobre alienação parental. Então vamos começar falando sobre o que significa alienação parental. De acordo com a lei, se considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Esta interferência, ela é praticada por aquele que detém a guarda ou a vigilância da criança ou do adolescente. Então pode ser o pai, a mãe, avós, tios, mesmo professor, um cuidador. E esse ato de alienação parental, ele tem por objetivo afastar um dos genitores da criança ou do adolescente, né, e diminuir os laços de afetividade que existem. Perfeito. Então, alienação parental, quem pode provocar isso são aqueles que estão sob a responsabilidade da criança ou do adolescente. Exato. Isto. E alienação parental, ela existe alguma legislação específica ou ela é prevista no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe uma lei que ela é muito recente, né? Ela é de 26 de agosto de 2010. Então, neste ano completa 4 anos. Ela é uma lei relativamente nova e até desconhecida ainda do meio jurídico de uma certa forma, principalmente das partes. E quais são os principais pontos dessa lei, doutor Ildemar, em relação à alienação parental, da questão de como verificar que está ocorrendo alienação parental, se verificando a ocorrência, como isso, daí como proceder, procura o fórum, procura uma delegacia, como que se procede? Sim, a lei, ela traz algumas formas exemplificativas do que seja alienação parental. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação do genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar a convivência entre filhos e pais e omitir deliberadamente informações ao genitor que não detém a guarda. Então, quando acontece isso, a parte pode estar informando se existe um processo, pode estar informando nos autos e o juiz, então, vai tomar algumas atitudes. Por exemplo, ele pode marcar uma audiência e fazer uma advertência verbal, formal para a parte que está causando, que está induzindo, promovendo essa alienação parental. Correto. Ele pode aplicar uma multa, ele pode reverter a guarda, né? Se está com a mãe, pode conceder ao pai, pode aumentar ou diminuir o tempo de convivência do filho com o genitor que está causando alienação, né? E, principalmente, esta lei traz uma nova ferramenta que é o acompanhamento psicológico,
né, para as partes, se for necessário também para os filhos. Sim. E como que é o procedimento de se solicitar esse acompanhamento psicológico? Este acompanhamento psicológico ele é feito dentro dos próprios autos, né? O advogado vai fazer um pedido e, além do acompanhamento que é feito pela psicóloga forense, o juiz pode determinar um acompanhamento psicológico ou biopsicossocial por um perito, né, que ele nomeia um profissional da cidade ou fora da cidade que possa estar fazendo acompanhamento das partes. Ok. E quando, doutor Ildemar, não existe um processo judicial ainda, e pessoas que frequentam a residência, por exemplo, né, desse ambiente em que está se verificando uma alienação parental, essa pessoa de fora, esse terceiro, pode fazer alguma espécie de denúncia? Tem algum órgão que recebe essa denúncia? O Ministério Público, ele também é responsável pela criança e adolescente. Então, a parte também pode levar ao conhecimento do Ministério Público. Nós temos também no Fórum em Joinville o setor de mediação familiar. No setor de mediação familiar, nós fazemos orientação aos pais e fazemos acompanhamento também dentro dos processos. Então, também poderia ser utilizado o setor de mediação familiar. Mas, normalmente, os atos de alienação parental, eles são noticiados dentro de um processo quando ocorre uma ruptura no relacionamento, um divórcio, uma dissolução de uma união estável. Isso é mais frequente. Então, o normal é quando já existe um processo, seja ele de divórcio, seja até, às vezes, começa amigável, né, doutor Ildemar, mas pode ocorrer essa situação dos filhos, da parte que detém a guarda, e ali informar, a outra parte vai e informa, então onde se busca, se for necessário, o acompanhamento psicológico, buscar provas para ver se está ocorrendo a alienação parental de fato. Isso, o juiz ele precisa de provas para estar declarando a ocorrência da alienação parental. Às vezes isso é muito visível, outras vezes é mais difícil, né? Tanto que a lei ela fala que o perito ele pode apresentar o laudo em até 90 dias, né? Então assim não é simplesmente em uma única oportunidade que se vai perceber a alienação parental, porque às vezes e na maioria das vezes, digamos assim, os atos de alienação parental, eles são praticados inconscientemente, não conscientemente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha e no próximo bloco nós continuamos com as questões mais práticas, questões do dia a dia que se verifica a ocorrência da alienação parental. Já voltamos. Voltamos aqui para o segundo bloco e agora a doutora Ildemar vai colocar alguns exemplos de como você verifica que está ocorrendo alienação parental. Um dos exemplos que pode ocorrer uma alienação parental é quando a mãe ela tenta desqualificar a conduta do pai, quando ela tenta afastar ou afasta os filhos do pai, quando ela muda deliberadamente, com a intenção de romper o vínculo, ela muda de residência, ela deixa de trazer informações ao pai sobre a sua residência. Muito frequente também, e esse é um dos casos mais graves, quando a mãe acusa o pai de prática de abuso sexual contra o próprio filho. Perfeito. Até essa é uma situação que a doutora Dayana Delamar esteve aqui no programa
já faz o ano passado, já faz alguns programas, e ela até relatou sobre isso, doutora Ildemar, e ela estava colocando essa situação do abuso sexual, ela até colocou que tem um caso prático, o exemplo, claro, ela não citou nomes aqui em espécie alguma, mas ela disse que é uma situação muito delicada, essa questão de até se chegar ao ponto de fazer acreditar, às vezes a pessoa fica até meio assim, será mesmo que está acontecendo isso? A que ponto? E qual seria a pena num caso desse? Porque é muito grave você chegar a fazer acreditar que a criança está sofrendo abuso sexual. Na vara de família, nós não vamos lidar com a parte criminal, né? Mas a parte prejudicada, né? A vítima, no caso, ela pode estar fazendo uma representação criminal contra quem noticia um fato que não é verdadeiro. Mas, quando acontece um ato de alienação parental, em caso assim de uma falsa notícia de abuso sexual, nós temos por norma já na segunda vara de família, imediatamente fazer o acompanhamento com a psicóloga e fazer visitação assistida, para evitar o rompimento do vínculo da criança ou adolescente com o próprio genitor, no caso. Porque nesse caso, eu vejo que a alienação parental não tem como trabalhar sem a psicologia, né, doutora Ildemar? Até por isso que a doutora se graduou para estar ajudando no seu trabalho. Porque isso afeta demais a criança quando você, principalmente os casos que a gente mais verifica são nos casos de rompimento da relação do casal. Mas elas também ocorrem quando o casal ainda está junto. Sim, é preciso entender que quando existe uma ruptura de um relacionamento conjugal, a relação de parentalidade, ela não deixa de existir. Então, mesmo numa separação, num divórcio consensual, amigável, sempre existe um sofrimento e às vezes uma das partes ou até as duas partes envolvidas, elas não dão conta desse sofrimento emocional e acabam utilizando o filho como uma forma de agredir o outro, né? E aí então existe um desrespeito à criança ou adolescente, esse ato ele fere frontalmente o direito de convivência familiar, né? É um ato assim contrário à moral e tudo isso tem uma interferência na vida psicológica e emocional dos filhos que futuramente pode vir a ter consequências graves. Com certeza você aí conhece, tem algum relato de alguém próximo, principalmente quando o casal se separou, rompeu o relacionamento e o filho, a criança, o menor, cresceu com aquela coisa meio afastada de não querer, principalmente se a figura masculina normalmente fica com a mãe, mas também pode ocorrer o contrário, pode ser se o pai fica com a guarda, ele começa a colocar situações da genitora que a criança quer se afastar, não quer ver, ele começa a falar que ela não tem o interesse. Sempre nós vemos isso dia a dia, infelizmente, essas situações, né, doutora Ildemar, elas são mais frequentes do que a gente se imagina. Às vezes, a alienação parental, ela acontece ainda quando o casal convive junto, não precisa nem haver, como você disse, uma separação, né? A mãe pode estar mentindo para a criança, pode estar denegrindo a figura do pai dentro da própria casa ou vice-versa. Então, isso tem acontecido assim com muita frequência na nossa sociedade. Atualmente, nós estamos trabalhando e já trabalhamos ano passado, desde abril até dezembro, com o projeto das oficinas de parentalidade. Porque dentro da oficina de parentalidade nós trabalhamos com
a divulgação, a orientação do que seja a guarda compartilhada, que também é uma lei muito recente, ela é de 2008 e ela também não está muito compreendida ainda pelos genitores, pelas pessoas envolvidas. E quando se compreende o que é a guarda compartilhada, é uma maneira de se trabalhar preventivamente para evitar um ato de alienação parental. Bom, então vamos fazer o seguinte. No último bloco, a doutora Ildemar vai explicar melhor essa situação da guarda compartilhada, dessas oficinas de parentalidade, e vamos falar mais um pouquinho de alienação parental. Já voltamos. Bom, como falamos no bloco anterior, agora a doutora Ildemar vai falar um pouco sobre guarda compartilhada, que é uma questão que está totalmente ligada à questão da alienação parental. Quando acontece uma ruptura conjugal, é importante esclarecer que o poder familiar, ele não se dissolve, ou seja, o pai e a mãe, eles continuam com a obrigatoriedade de cuidar, de educar, de assistir os filhos. Então, a guarda compartilhada nada mais é do que a responsabilização conjunta dos dois, do pai e da mãe. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe ao Brasil um projeto que foi denominado Oficina de Parentalidade. Esse projeto ele deu certo nos países do Canadá, da Nova Zelândia, e ele inicialmente foi instalado em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Bahia, e aqui em Santa Catarina. Então nós implantamos esse projeto do CNJ em abril do ano passado, e ele está sendo coordenado pela Segunda Vara da Família e pelo setor de mediação familiar. Nessas oficinas de parentalidade, os genitores, eles são intimados para comparecer numa palestra que dura aproximadamente 2h30, onde eles recebem orientações de como funciona exatamente a guarda compartilhada. Durante muito tempo, a guarda compartilhada, ela foi confundida com a guarda alternada. Então, a guarda alternada, ela seria assim: num determinado período, a criança fica na casa do pai e o pai dita normas e regras. Num outro período, a criança fica na casa da mãe, a mãe dita normas e regras. Então, essa guarda alternada, ela é uma guarda que ela traz prejuízos à criança, porque ela quebra a rotina, a criança se sente insegura, e isso mexe muito com o emocional da criança. Então, na guarda compartilhada, se estabelece uma residência fixa, né, que pode ser na casa da mãe ou do pai, para que a criança sinta que ela tem um porto seguro, que ela saiba exatamente onde é a moradia dela. E na guarda compartilhada, o pai e a mãe, eles continuam exercendo os direitos e as obrigações inerentes ao poder familiar. Ou seja, eles vão discutir sobre os pequenos e grandes problemas que envolvem a vida da criança ou do adolescente. E essa guarda compartilhada, ela só traz benefícios para a criança, porque a criança, ela percebe que o pai e a mãe continuam interessados nela, apesar de estarem separados. Então, veja, eu costumo dizer que se uma criança ou adolescente está acostumada a conviver diariamente com o pai e a mãe, e depois esse casal se separa, não existe prejuízo algum que o pai e a mãe possam, aliás, eles devem continuar vendo essa criança diariamente. Não é o compartilhar a moradia, mas sim compartilhar as obrigações, né? Às vezes,
Nós recebemos informações assim de mães, principalmente, de que ela já estava acostumada a cuidar da criança sozinha, enquanto o pai trabalhava, passava o dia todo fora e chega à noite em casa, cumprimenta os filhos. Janta, senta na frente da televisão. E não dá muita importância para os filhos. Mas aí é que entra aquela obrigação da mãe de estar repassando as informações ao pai de tudo aquilo que acontece na vida da criança. Na guarda compartilhada, obrigatoriamente, as pessoas não precisam nem conviver na mesma cidade. Nós chegamos a efetuar acordos em guarda compartilhada de pessoas, inclusive, que moram uma no Brasil e outra no exterior. Então, é perfeitamente possível, quando os dois têm consciência e compreendem exatamente o que é uma guarda compartilhada. E isso faz com que o pai e a mãe não cometam atos de alienação parental posteriormente. Perfeito. Porque o que as pessoas têm que entender que pode haver várias desavenças entre o casal, mas ali tem que se pensar no bem do menor, da criança, né? Jamais ficar ali colocando as suas diferenças naquele momento, porque as diferenças entre o casal eles podem discutir fora dali entre eles, mas o filho ou os filhos não podem ser prejudicados por isso, né, doutor Ildemar? Então até eu penso assim, que você que tem alguém próximo, que você conheça, que você verifica essa situação de alienação parental, que chegue e converse com essa pessoa, que procure um psicólogo, ele vai poder ajudar nessa situação para que não prejudique mais a criança. Sim, e eu te digo mais, em toda separação, né, como eu disse, tem um sofrimento. É como se fosse um luto simbólico, onde vai ter que a parte passar por algumas fases até que ela volte a ter novamente um equilíbrio, uma vida estável, uma vida saudável. Então, nesse período, é importante que ela seja acompanhada por um psicólogo, por uma pessoa capacitada que auxilie e que ela possa perceber que a relação da parentalidade, ela é uma relação diferente da relação da conjugalidade e que ela tem que pensar, em primeiro lugar, no interesse da criança ou do adolescente. Perfeito. Doutor Ildemar, essas oficinas da parentalidade, elas só podem ser utilizadas por aqueles que já possuem algum processo judicial. Isso. As oficinas da parentalidade, elas acontecem sempre na primeira segunda-feira de cada mês, no horário das 8h30 às 11h30 e das 16 às 18h30. Além das oficinas de parentalidade, né, que estão ao encargo da segunda vara da família, a primeira vara da família também faz um trabalho com o filme A Morte Inventada, do Alan Minas, onde a psicóloga Márcia faz uma discussão depois desse filme, justamente também para estar trabalhando o problema da alienação parental. Perfeito. E a questão da mediação familiar, essa daí também precisa existir um processo judicial ou podem procurar o fórum para se trabalhar com essa mediação familiar? Na mediação familiar, obrigatoriamente não há necessidade de haver um processo judicial. A parte interessada pode procurar o setor, conversar com a assistente social, que ela vai chamar a outra parte, vai ouvi-los individualmente, conjuntamente, tantas sessões quanto forem necessárias para estar fazendo uma mediação. Então, nós estamos assim à disposição. Existe, é claro, esse serviço para as pessoas que não podem estar pagando uma psicóloga, claro, para que não possa estar fazendo um acompanhamento e não tenham condições de contratar um profissional fora do fórum, fora do processo. Então, o Poder Judiciário traz o serviço da mediação familiar justamente para auxiliar as famílias
que têm mais necessidade. Perfeito. Bom, estamos aqui no final do nosso programa, né? Infelizmente não temos mais tempo, mas ficou aqui alguns esclarecimentos sobre alienação parental, sobre a questão da guarda compartilhada, que é muito importante para evitar a alienação parental. E se você está verificando essa situação no seu seio familiar ou em alguém próximo, auxilie ou procure um psicólogo, ou não tem condições financeiras, tem o serviço de mediação familiar no fórum, ou procure o Ministério Público. Não deixe que tudo isso, que situações entre o casal prejudiquem a saúde do seu filho, porque ele vai crescer com isso e o prejuízo é grande. Doutor Ildemar, obrigada por ter vindo, obrigada pelos esclarecimentos. E quando quiser vir aqui para falar sobre questões relacionadas à família, o programa está à sua disposição. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e também ficamos à disposição no fórum para quaisquer informações. Se você quiser esclarecer mais dúvidas, mande um e-mail para programa direitoedebate@hotmail.com. Uma boa noite. Tchau!